Gravando. Como nós conversamos na aula passada, eu vou trabalhar para que vocês sempre tenham condições de ter a peça pronta no primeiro dia do prazo. Porque entregando a peça no primeiro dia do prazo, vocês vão ter chance de refazer, de melhorar a nota de vocês com o feedback do tutor. Se você deixar para entregar mais para frente, você vai perder essa chance. Você vai ter sua peça corrigida naturalmente, mas você não vai ter essa chance. A minha meta é fazer com que a gente sempre esteja com a peça pronta no dia inicial do prazo, para que todo mundo tenha essa chance de ter um feedback do tutor. Só que aí, em novembro, nosso último mês de aula, a gente vai ter, toda semana vai ter um prazo morrendo. Então, aí, se eu levasse 2 semanas para encontrar vocês de novo, a gente teria perdido um prazo. A gente ficaria com o calendário muito em cima. Então, o acordo que chegamos, eu, professora Juliana e professora Isa, foi que até outubro nós seguimos esse cronograma de terças-feiras de aulas alternadas entre mim e a Juliana, e aí em novembro a gente volta para esse esquema inicial. Um tempo, professora Juliana, um tempo meu, para que a gente sempre tenha tempo hábil para tirar as dúvidas de vocês, explicar as peças antes dos prazos acabarem. Se eu fosse ter um revezamento aqui, a gente perderia muito tempo sem se ver, sem se falar. Então, no mês de novembro, nós voltaremos ao esquema inicial. Mas agora, nos próximos 3 meses, incluindo o dia de hoje, nós teremos essas aulas alternadas. Pessoal, fica mais interessante, acho que para vocês. Para nós, em termos de ministrar a aula, é muito melhor eu dar 2 tempos seguidos do que dar um tempo quebrado. Imagine se a gente tivesse presencial, em que eu teria que entrar na sala de aula, pegar o meu notebook, ligar no Datashow, fazer chamada, põe 15 minutos nisso, brincando. Então a gente conversaria em tempo nenhum. Então ter essa possibilidade da gente já falar de uma vez o que tem para falar, faz com que a gente tenha mais eficiência no decorrer das nossas aulas. Então eu queria explicar para vocês como eu fiz o calendário que a gente discutiu e aprovou nesses termos que estão aqui. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, me perguntem. No pior dos cenários, eu estarei quase incomunicável sem esse celular, mas eu dou um jeito de falar com vocês. Mas espero que nenhuma criança quebre meu celular novamente, pelo menos nos próximos 3 meses, espero eu. Mas, bom, pessoal, esse é o nosso calendário e eis a razão pela qual ele existe e como ele será seguido. Alguém tem alguma dúvida em relação, ou alguma contribuição, alguma colocação em relação a esse calendário, ao nosso cronograma? Bom, espero que esteja tudo certo, então, sempre assumirei o silêncio como algo positivo e a gente vai seguir esse esquema de aulas aqui. Mas, professor, você tinha dito na aula passada que você falaria, uma aula você falaria especificamente sobre a peça e na outra aula a gente só tiraria dúvidas. E agora, como nós vamos fazer? A lógica é a mesma, mas um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou agora nos próximos alguns minutos explicar para vocês a questão proposta e a peça que vocês têm que fazer. E aí, vou dar para vocês toda a abertura para que vocês tirem dúvidas, perguntem. E imaginem que a gente está numa sala presencial e que vocês têm toda a liberdade possível para tirar dúvidas sobre a peça, sobre o que vocês têm que fazer, tá? Aula que vem, quando nós nos encontrarmos novamente, lá no dia 14, em um primeiro momento, eu vou apenas tirar as dúvidas de vocês sobre a peça de hoje. Então, espero que todo mundo até lá já tenha feito a peça, para que no início da aula a gente apenas tire dúvidas sobre ela. E aí, num segundo momento, eu explicar para vocês a peça 2. E assim sucessivamente. Na aula 3, nós vamos nos encontrar. Inicio a aula tirando dúvidas sobre a peça 2
e apresento para vocês e explico para vocês a peça 3. E assim nós vamos, até começar o mês de novembro, em que a gente vai adotar a sistemática que eu expliquei na aula passada. A gente vai ter um ritmo mais acelerado de explicar, tirar dúvida, explicar, tirar dúvida. Só que até novembro a gente vai estar todo mundo já dentro do esquema, entendendo, ambientado, familiarizado, já acostumado com as peças, com como a disciplina funciona. Então as coisas vão fluir bem mais fácil quando a gente voltar a ter esse esquema de aulas compartilhadas. Pessoal, alguma questão, alguma contribuição, alguma dúvida? Doutor, Pode falar, Elis. então, a primeira peça é porque, assim, no semestre passado, nós tínhamos o calendário do envio das peças, né? A professora Isa mandava para nós, eu era líder da turma, e eu repassava para eles não perderem o prazo, né? Então, assim, no dia 14, a gente tem que estar com a peça feita para a gente poder tirar as dúvidas com o senhor para poder enviar o portal, é isso? Deixa eu abrir de novo aqui o meu. Elis, o calendário do envio das peças, a gente também tem, ó, que é aqui, que é esse calendário aqui, que eu posso encaminhar para vocês, ele está lá no Aba. Esses aqui, vocês podem observar eles sem problemas. Poxa, eu tô com a vida muito corrida, eu só vou cuidar aqui do prazo final de todos. Beleza. Cuida aí. Só não vai me perder esse prazo. Aqui é o prazo inicial, aqui é o prazo final. Esse calendário aqui, vocês podem seguir ele sem problema, que é o calendário oficial da disciplina. Deixa eu receber o pessoal que está chegando ainda. Só que no meu calendário que eu fiz, eu incorporei essas datas aqui. Então, esse cronograma que está... Esse cronograma que eu fiz, eu peguei aquelas datas ali, joguei aqui e aí associei aos dias de aula que a gente vai ter. Então, o ideal, para que a gente tenha uma aula otimizada, é aqui no dia 14, tá com a peça 1 pronta, todo mundo, para que a gente possa tirar dúvidas. Professor, não quero, não tive tempo. Não tem problema. Quem tem dúvida, quem fez, pare, tira a dúvida no começo da aula. E depois a gente segue da sequência para explicar a segunda peça. Você, por exemplo, Elise, comentou que já estava com a peça 1 feita. A gente já pode começar a tirar as dúvidas agora sobre a peça 1. Quaisquer dúvidas que vocês tenham. Se algum de vocês já se antecipou, já parou, já viu o caso, já tentou começar a fazer a peça, teve alguma dificuldade ou não, a gente para tirar essa dúvida a partir de agora. Pessoal, por favor, sem nenhum prejuízo de vocês entrarem em contato comigo. Professor, eu aqui, ó, no dia... Vai ter o feriado. Feriado do dia 7, eu parei para fazer a minha peça. E tô com uma dúvida, eu queria mandar a peça logo. Pessoal, por favor, me manda no e-mail a peça. Acho que vocês têm e-mail, mesmo se eu enviei, tava bonitinho. Me manda no e-mail a peça que eu paro e converso com vocês sobre ela. Sem prejuízo nenhum, tá? De vocês entrarem em contato comigo para sanar dúvidas que vocês tenham. Aqui eu recomendo que vocês utilizem o e-mail e não o WhatsApp, por favor, porque aí eu consigo me organizar e você já manda para mim em anexo, bonitinha, certinha, a sua peça para eu dar uma olhada e te dar um feedback também sobre o que está ali e o que você precisa melhorar. Pessoal, uma coisa também que eu quero já ter ajustado com vocês, eu estava vendo quais são as peças, me inteirando da disciplina. Como eu disse para vocês, nunca dei estágio antes, é a primeira vez. Eu percebi que existem uns pontos que são cobrados, que são exigidos de vocês nas peças do estágio,
que na vida real não funcionam exatamente assim. No entanto, para as peças de estágio, também para as peças de segunda fase de OAB, vocês têm que aprender a lidar com esse esquema um pouquinho mais fictício, pensado, para um cenário hipotético, para que você consiga dar resposta à sua prova. Então, quando vocês me mandarem as peças por e-mail, quem quiser, fiquem à vontade para fazer isso. Eu vou dar para vocês um feedback de acordo com o esperado para esse modelo de prova, tá? Para OAB estágio. E aí, considerações que eu queria fazer com vocês sobre a vida real, eu vou deixar para fazer na sala de aula, como eu vou fazer hoje. Porque, às vezes, para você fazer uma prova, e a partir de um caso hipotético, você precisa se pautar em situações que no mundo real, na vida real, não seriam exatamente assim. É o que acontece, por exemplo, com essa peça de hoje. E existem alguns aspectos também, muito possivelmente os tutores vão cobrar de vocês para fins de análise da peça de estágio e que eu já sou completamente contra. Por exemplo, vocês têm a orientação no material de estágio de sempre utilizar doutrina nas peças. Então, o que nós vamos fazer para que o tutor fique muito feliz com as peças de vocês? Vocês vão utilizar doutrina nas peças de vocês. Vocês vão pegar um trecho de um autor, de uma autora, que corrobora, que confirma aquilo que vocês escreveram. Por quê? Porque é a orientação do estágio. Prova da OAB, faço isso? É impossível fazer isso. A prova da OAB, pessoal, antes dela ser unificada, eu nem lembro como isso aconteceu, mas faz muito tempo, era possível levar livros no dia da prova. Então, os candidatos iam para o dia da prova com uma mala de livros, abriam a mala de livros e começavam a consultar a doutrina no meio da prova. Se vocês tivessem se formado no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente até conversaria sobre isso. Mas, assim, doutrina em OAB não existe, nem concurso público, porque você não consulta a doutrina. Você pode, no máximo, dizer o entendimento prevalente de tal assunto é esse conforme doutrina. Ponto. Peças de estágio, vou usar doutrina? Vai. Todo mundo vai pegar pelo menos um autor que confirme aquilo que vocês estão falando. O ponto positivo é que os materiais de estágio já fazem isso para vocês. Então, você pode ali meio que copiar e colar, desde que, claro, você faça as referências específicas do livro que você está copiando. Vida real, professor. Vou utilizar doutrina na minha peça? Pelo amor de Deus, não faça isso. Doutrina, você só vai citar numa peça da vida real quando for um assunto muito controverso. Quando for uma questão que quem está lendo a sua peça, o juiz, o Ministério Público ou outro advogado, nunca ouviu falar na vida. Para questões elementares, para questões que todo mundo sabe, que é o dia a dia, que não faz sentido você ficar gastando tinta e tempo das pessoas com doutrina. Mesma coisa eu falo para vocês em relação à jurisprudência. Nas peças de estágio, nós vamos utilizar jurisprudência. Por quê? Porque é a orientação que nós temos. Deixa eu achar outro material aqui. Ó, eu sou muito bonzinho, eu vou compartilhar com vocês um material que só eu tenho, tá? Como professor. Que é o checklist de correção. Vocês não têm acesso a esse material segundo o AVA. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o que o tutor de vocês vai olhar na hora que vocês forem fazer a peça. Ou seja, você já tem o gabarito da peça. Professor, você está roubando, vai ficar muito fácil para a gente. Não vai. Vai ficar a mesmíssima coisa, porque a gente já tem no material de vocês tudo que é para vocês afirmarem.
inclusive em termos de mérito da peça. Aqui só está um pouquinho mais destrinchado o que o tutor ou a tutora de vocês vai observar quando for corrigir. Por exemplo, eu quero que vocês fiquem de olho. A peça de vocês necessariamente tem que ter um artigo da Constituição, por exemplo, essa peça de hoje. Vocês também necessariamente vão ter que indicar artigos do CPP que vocês vão aplicar. Tinha um ponto aqui sobre doutrina e jurisprudência, etc. Eu acho que foi um outro material que eu peguei. Enfim, pessoal, a disciplina e os tutores de vocês vão cobrar de vocês doutrina nas peças e vão cobrar de vocês jurisprudência nas peças. Jurisprudência na OAB, impossível consultar. Embora seja bom, alguns entendimentos, sobretudo os entendimentos sumulados, vocês já saberem mencionar uma súmula. Agora, o julgado da semana passada do STJ, vocês não vão ter como saber. Mas se você eventualmente souber, na OAB, você vai falar conforme jurisprudência do STJ, blá, 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 blá. Na vida real, a jurisprudência é muito mais interessante do que doutrina. Doutrina é a última coisa que você vai pensar em colocar na sua peça. É só quando for uma coisa muito nova, ou for a posição de algum autor, de alguma autora, que é minoritária, mas te ajuda muito em relação àquilo. Uma coisa muito específica. Agora, usar doutrina em toda e qualquer peça que vocês forem fazer na vida de vocês, seja como estagiários, seja como advogados, seja no que vocês forem fazer da vida, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Vocês vão perder muito tempo caçando doutrina, e quem for ler a peça de vocês, simplesmente, e eu digo isso com muita sinceridade, pessoal, a pessoa simplesmente vai pular, ela não vai ler. Você pode colocar em caixa alta, negrito, sublinhado. A pessoa que está lendo, vendo que é doutrina, ela vai pular, porque ela já sabe. Aquilo que da doutrina todo mundo sabe, quem está ali já estudou. Então, não perca tempo com isso. A jurisprudência tende a ser interessante, sobretudo quando você, como no caso da nossa peça, é um advogado. Você é um advogado, você está peticionando para quem? Para um juiz. Quando você cita jurisprudência, o que você está fazendo? Você está dizendo, olha, seu juiz, você é um juiz de primeira instância. Só que os tribunais superiores, o tribunal que está acima de você, ele tem a posição tal. Ou seja, se você julgar diferente, você vai estar contrariando o seu tribunal, você vai estar contrariando, eventualmente, o STJ e o STF. Você só vai me dar trabalho para que eu tenha que recorrer. Então, quando você traz jurisprudência, quando você diz para o juiz como os outros órgãos jurisdicionais têm decidido, a gente acaba fazendo, exercendo, o que é parte da doutrina especializada vai chamar de efeito persuasivo dos precedentes. Vocês talvez já tenham ouvido falar que desde o advento do nosso Código de Processo Civil, nós temos alguns precedentes com efeitos vinculantes, em situações muito específicas, lá do artigo 927 do CPC. Ocorre que todo e qualquer precedente judicial, ele tem o poder de persuasão, de convencimento. Por quê? Porque eu estou dizendo para o juiz, olha, seu juiz, eu estou alegando uma coisa aqui. Você é juiz de direito no estado de Mato Grosso do Sul. O TJMS tem jurisprudência consolidada no sentido do que eu estou argumentando. Ou seja, é a posição que deve ser observada. Ou ainda melhor, jurisprudência do STJ.
Pessoal, geralmente trabalhar, aqui eu faço um parêntese, com jurisprudência do STF é mais difícil. Por quê? Porque o STF trabalha com um número muito específico, muito delimitado de casos, que são aqueles casos, em regra, que têm ofensa à Constituição Federal em alguma medida, para que você chegue ao Supremo em sede de recurso, para que você consiga interpor o seu recurso extraordinário. Então, situações que envolvem a aplicação do Código Penal, do CPP ou das leis extravagantes em direito penal, elas dificilmente chegam ao STF, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Nas peças do estágio, nas peças da vida de vocês que tiverem a ver com o direito comum, com a justiça comum, não especializada. Vocês vão entrar no site do STJ, podem anotar isso para fazer as peças de vocês. E vocês vão aqui, ó, à esquerda, jurisprudência. Ó, eu quero pesquisar sobre competência territorial homicídio. Opa, isso é competência. Puxou errado. Homicídio. Aí. Aqui em cima vocês vão ver, pessoal, essas divisões aqui, ó, em acórdãos, decisões monocráticas, súmulas. Aqui, o mais legal que vocês têm, se vocês conseguirem na busca de vocês, achei uma súmula. Perfeito, coisa linda. Nada é melhor do que achar uma súmula vinculante que define como aquele entendimento tem que ser, como aquela situação processual ou de direito material tem que ser definida. Poxa, o que eu pesquisei agora não tem súmula, mas tem acórdão. Legal. Acórdão é a decisão colegiada do tribunal. Ou seja, um grupo do STJ, seja uma sessão, seja uma turma, parou e decidiu no seguinte sentido. Então, é a decisão com maior poder de persuasão. Decisão monocrática não tem a mesma força de persuasão, porque é apenas um ministro falando aquilo. Então, o mais legal é ter súmula. Não tenho súmula, vou olhar os acórdãos. Então, aqui eu tenho vários julgados do STJ que estão ordenados pela data, que trazem as palavras-chave que eu pesquisei. Esse aqui, pelo que eu estou passando o olho, diz respeito justamente à nossa peça de hoje. Então, se vocês... Isso aqui vai para processo civil também, tá, pessoal? Questões que envolvam direito civil em sentido amplo, em sentido lato, todo direito que não for penal. Porque esse direito comum, ele vai acabar sendo canalizado até o STJ, desde que não seja uma justiça especial, como a trabalhista, a eleitoral, a militar. Se você está diante de uma decisão de um TJ ou de um TRF, por exemplo, essa decisão vai subir para o STJ e, eventualmente, para o STF. Então, o STJ é um excelente ponto de convergência das decisões dessas justiças, desses tribunais. O STJ está acima deles. Então, você está dizendo, olha, juiz, o órgão extraordinário da justiça comum, o STJ, disse que é assim. Você vai mesmo decidir de maneira diferente? Então, é interessante que vocês usem essa ferramenta aqui, pessoal, para a vida de vocês e para as peças de estágio. Uma também questão que eu falo agora eu vou falar para a vida de vocês, tá? Tenham isso em mente, embora seja relativamente lógico. Quando a gente traz jurisprudência para a peça, a gente quer persuadir. Eu quero dizer para o juiz, olha, seu juiz, todos os tribunais que eles são superiores decidem da maneira que eu estou alegando.
Então, pessoal, o interessante é que a gente sempre traga jurisprudência que tenha essa pertinência com o órgão jurisdicional. O que eu quero dizer com isso? Se eu, por exemplo, estou trabalhando numa causa na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, não é muito interessante eu trazer, por exemplo, um julgado de uma turma recursal federal, porque são órgãos jurisdicionais com atribuições diferentes. Você está querendo convencer a pessoa com um argumento que não é de alguém a que ela está funcionalmente sujeita. Então é sempre legal, isso aqui não é uma regra, tá? É só uma dica para vocês. Se você está trabalhando, atuando na Justiça Estadual, primeira opção que você deveria ter, tenta achar julgados no próprio site do tribunal. Se aqui é a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, entra lá no TJMS para achar a jurisprudência do TJMS. O que o TJMS tem dito a respeito do assunto tal. Poxa, não consegui, sem problemas. Vai lá no TJMG, tem uma pesquisa relativamente legal de fazer. Poxa, não consegui o que eu queria. Aqui, pesquisa de jurisprudência. Não consegui, poxa, sem problemas, tem no TJSP. Mas você vai trabalhando com a Justiça Estadual. Até porque a temática que você procura, muito possivelmente, vai ser própria da Justiça Estadual. Mas, professor, eu estou diante de um crime de competência federal. Eu estou diante de um descaminho, por exemplo. Estou diante de tráfico internacional de drogas. Quem julga isso, pessoal, é a Justiça Federal. E aí, eu não recomendo que vocês façam as pesquisas de jurisprudência nos TRFs. Existe um site, joguem no Google, anotem isso, Jurisprudência Unificada CJF, que é Conselho da Justiça Federal. É esse site aqui, ó, cjf.jus.br. Nessa jurisprudência unificada, eu consigo fazer buscas em todos os TRFs ao mesmo tempo, incluindo o STJ. Então, eu, Guilherme, como eu trabalho, só quero achar jurisprudência. Eu trabalho no Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul. Portanto, eu me dirijo a juízes federais que estão vinculados ao nosso TRF, que é o TRF da terceira região. Então, se eu quero fazer uma pesquisa, eu sempre jogo o STF, STJ e o meu TRF. Então, vou até copiar aqui meus critérios de busca. Competência territorial, homicídio. Poxa, não consegui o que eu queria encontrar, não achei nenhum julgado que confirma, que corrobora o que eu estou levantando. Eu começo a ampliar, a colocar TRF5, TRF4, 2, 1. Mas aqui, ó, já apareceu para mim decisão do TRF3, relativamente recente, desse ano ainda. E aí vocês passam o olho. Isso aqui, com o tempo, vocês vão pegando prática, pessoal. Trabalhando agora com estágio. E aí você vai vendo. Então, aqui ele está retornando só a palavra competência, que para mim não é interessante. Eu queria competência sobre homicídio e territorial. Poxa, não estou achando. Por que eu não estou achando? Bom, pessoal, a Justiça Federal muito raramente tem procedimentos do Tribunal do Júri de crime doloso contra a vida. Então, de fato, vai ser bem difícil de achar, a não ser que seja uma decisão do próprio STJ, como as que estão aparecendo aqui. Isso aqui é TRF3, a origem TRF3 e assim por diante. Então, o que eu sugiro para vocês? Poxa, estou trabalhando num processo que é da área federal, anotem aí. Eu nunca sei o site, eu nem tenho ele favoritado. Eu sempre jogo no Google, Jurisprudência Unificada CJF. E venho aqui e clico. Área Federal, faça isso.
Estou na área estadual. Tente achar julgados do tribunal a que aquele juiz está vinculado, se não achar a outro tribunal estadual. E, muito importante, geralmente a primeira pesquisa que eu faço é no STJ. Seja federal, seja estadual, essas justiças vão convergir para o STJ. Então, em qualquer caso, faça pesquisa no STJ para achar aquilo que você está procurando. Então, eu queria dizer isso para vocês sobre esses elementos iniciais de como elaborar a peça e alguns cuidados que vocês devem ter. Repito, professor, como eu vou fazer a minha peça para entregar para o meu tutor? Sempre com doutrina e sempre com jurisprudência, tá? Doutrina, em geral, pelo que eu estava vendo no material de vocês, pessoal, ó, o próprio material já traz para vocês uma doutrina. Ó. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em vocês copiarem e colarem essa doutrina, desde que vocês façam a referência. Aqui a gente tem uma citação do Badaró. Sugiro que vocês, em vez de colocarem só o ano aqui, esse formato chama formato autor-data, a gente usa só em texto acadêmico, não em peça. Sugiro que vocês coloquem todo o nome do livro quando vocês mencionarem. E não só Badaró 2016, tá? Porque se você colocar Badaró 2016, você precisa no fim da peça fazer isso aqui. Que é colocar a sua bibliografia. Que ninguém faz uma peça processual, tá? Então, o ideal é que vocês citem e que vocês já tragam o nome do livro inteiro. Repito, não vejo problema em vocês copiarem o que está de doutrina já no material. Não problema nenhum. Também o material está com jurisprudência já. Aqui eu sugiro que vocês façam o exercício de pesquisar sua própria jurisprudência. E o legal também, pessoal, quando vocês forem copiar e colar a jurisprudência, percebam que ela sempre vai vir com uma fonte menor. Então, estou escrevendo em Times New Roman 12 ou em Arial 12. Vou fazer uma citação de jurisprudência, coloca um 10, coloca um 11, porque senão você vai gastar muito espaço da peça com a jurisprudência. E percebam que aqui eu tenho a ementa inteira de um julgado. A ementa é o resumo do julgado. Ninguém vai ler isso aqui inteiro. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. O que é legal? Você junta a ementa inteira, só que aqui você usa o negrito. Aqui você usa o sublinhado. Então, poxa, tem um ponto que me interessa aqui, ó, é a inobservância do procedimento de coleta da prova tal, enseja nulidade. É que eu estou no PDF, não vou conseguir fazer, mas, ó, destaco. O que eu quero que seja lido, eu vou destacar. Tá? Então, copie e cole, fonte menor, mas destaquem o que vocês querem dar ênfase, querem dar destaque. Então, peças do estágio, sempre doutrina e jurisprudência. Peças da vida real, doutrina, evitem ao máximo, busquem utilizar doutrina somente se for um tema novo, controvertido, ou cuja uma posição minoritária tende a te favorecer. Jurisprudência, sempre bom mencionar jurisprudência pertinente ao órgão jurisdicional perante o qual você está trabalhando. Então, essas são as minhas recomendações gerais sobre elaboração de peças para vocês durante nossa disciplina de estágio em matéria de direito penal e processual penal. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas dicas?
pegar e perder turma, Elias. Então, pessoal, dito tudo isso, superadas essas dicas, a gente tem aqui a peça de vocês, que vocês devem fazer. Ó, para mim, não sei se vocês conseguem enxergar, tá bem clarinho aqui, oculto. Esse oculto, geralmente é material que só aparece para mim enquanto professor. E o que não está oculto, vocês conseguem ver normalmente. Esse checklist de correção aqui, que é o material que o tutor também vai usar, eu vou disponibilizar para vocês por e-mail da Maiara. Por quê? Eu quero que vocês tenham em mente o que o tutor vai olhar quando vocês forem redigir a peça. Porque a preocupação aqui da disciplina, pessoal, não é ter uma pegadinha sobre o que você deveria ter alegado ou ter uma tese defensiva escondida na petição. Não. Aqui, a preocupação que eu tenho, a preocupação que a proposta da instituição tem é fazer vocês praticarem. É sentar a bunda na frente do computador e fazer sair a peça. E é sentar ali e fazer o negócio funcionar. Primeira coisa, abrir meu arquivo do Word. Primeira dúvida, e agora? Como que começa esse negócio? O que eu faço? Eu tenho que endereçar para alguém? Para quem que eu vou endereçar? E depois que eu endereço, o que é que eu vou escrever aqui embaixo? E aí? E vocês não vão aprender a fazer enquanto vocês não fizerem. Então, é muito importante parar, sentar e fazer. O que eu estou fazendo, a disciplina está fazendo, é ajudar muito vocês e já te dizer tudo que você tem que colocar na peça. Cabe a vocês parar e estruturar a peça, para que vocês fiquem atentos em relação aos aspectos formais, procedimentais da peça que é esperada de vocês. Nesse material aqui, o que está disponível para vocês tem a sua petição temática 1, que é esse arquivo que está aberto aqui, nossa primeira sessão. Aqui nós temos um caso hipotético. Quem já leu, peço desculpas, mas eu vou parar para ler com todos agora junto. Bom, isso aqui é a introdução para vocês. Ó, temos uma situação aqui. João das Couves foi alvejado com 3 tiros a queima-roupa em uma praça em Contagem, região limítrofe com BH. Informações que a gente tem que saber. O crime aconteceu às 22 horas de 2 de junho de 2019. João, a vítima, estava acompanhado de sua irmã, Maria Flor de Andrade, que havia se afastado um pouco para comprar pipoca. Ela ouviu os tiros que alvejaram o irmão e correu para tentar salvá-lo, momento em que o agente, o agressor, fugiu do local em uma moto. João foi levado para o hospital de Belo Horizonte em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucos dias após o crime no nosocômio. Pessoal, nosocômio é hospital, escrito de um jeito para ninguém entender. Só isso. O sinônimo de nosocômio é hospital. Durante a investigação do homicídio, o delegado pediu a Maria, a irmã da nossa vítima, para que fizesse o reconhecimento do autor do crime. Para isso, mostrou a ela várias fotos de indivíduos que haviam sido presos em flagrante delito naquela região pelo cometimento de delitos diversos. Então, eu vou ter uma situação em que a autoridade policial mostra várias fotos de outras pessoas que praticaram crimes naquela região. Maria relatou ao delegado não estar segura para realizar o reconhecimento fotográfico, já que o delito aconteceu à noite. E, além de o local do crime estar escuro, ela se encontrava psicologicamente abalada.
Todavia, no seu entendimento, analisando bem as provas, parecia ser Joaquim das Couves o provável autor do delito. A colocar das Couves dos dois caras, João das Couves, João é a nossa vítima, Joaquim é o autor do crime. Tá. Então, ela reconheceu o Joaquim como provável autor do delito, porque ele tinha características físicas semelhantes ao da pessoa que ela viu desferir os tiros no irmão dela. Após o reconhecimento, o delegado concluiu o inquérito com seu relatório e enviou as peças para o juiz de direito de Belo Horizonte. Ou seja, quem estava acompanhando a tramitação do inquérito policial era o juiz estadual de Belo Horizonte. Lembrando que juiz de direito é sempre juiz estadual. Juiz federal é juiz federal é juiz federal, evidentemente. Que as remeteu ao Ministério Público para manifestação. Então, para vocês lembrarem também, investigação, fim do inquérito policial. O inquérito policial acaba e o delegado faz o relatório e encaminha para o judiciário, ou pode encaminhar diretamente para o Ministério Público. O Ministério Público pode arquivar perante o juiz, falar, seu juiz, estou arquivando porque não tem crime aqui, pode devolver para a polícia pedindo mais diligências, ou pode oferecer denúncia. Na nossa situação, o Ministério Público denuncia o Joaquim por homicídio doloso na forma do parágrafo 2º do inciso 4º do artigo 121 do Código Penal. O juiz recebeu a denúncia, portanto, já há ação penal aqui. A denúncia foi recebida. E a ação penal encontra-se em trâmite justamente ali na Justiça Estadual de Belo Horizonte. Desesperada, a família de Joaquim contrata você como advogado para patrocinar a sua defesa, apresentando a peça cabível no prazo legal estipulado. João faleceu no dia 4 de junho, tendo sido Joaquim denunciado no dia 20 de setembro, e a citação do seu cliente ocorreu no dia 7 de outubro, segunda-feira. Faça peça processual cabível e a interposição deverá acontecer no último dia do prazo. Pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês sempre devem observar, tá? Todo mundo aqui, independentemente da área que for escolher para fazer a segunda fase do OAB, vocês sempre têm que datar a peça de vocês com o último dia do prazo, porque é a forma que se utiliza para saber se você sabe qual prazo observar. Porque senão todo mundo, inclusive eu, o que você ia fazer? Ia colocar no dia seguinte da sua citação ou intimação. Um pouco risco. Um dia, qualquer manifestação processual vai ter que estar tempestiva se eu observar um dia. Então, para evitar isso e para demonstrar domínio sobre a contagem do prazo processual, inclusive sobre a peça que você está elaborando, você sempre vai ter que indicar no fim, quando você for datar, colocar a última peça, o último dia do prazo da peça que tem que ser feita. Nesse material, pessoal, a gente tem aqui também todo o fundamento que é esperado que vocês tragam. Então, aqui, o material traz para a gente que o juiz de direito lá de BH é incompetente territorialmente. Por quê? Porque na hipótese de homicídio em que a execução do ato termina em uma comarca, em um espaço geográfico do judiciário, e você tem a consumação em outro, você tem o resultado, melhor dizendo, em outro,
você faz a flexibilização da regra geral do artigo 70 do CPP, que adota a teoria do resultado. Então, nessa situação, percebam, o que faz mais sentido para fins de prova? Fazer prova, instruir um processo. Que eu toque um processo na cidade em que houve o crime, em que a pessoa atirou, ou na cidade em que simplesmente a vítima do crime faleceu. Então, essa é a lógica. Em que ponto, em que lugar é mais fácil instruir o processo? Em que ponto eu vou ter mais condições e mais facilidade para reunir as provas? É evidente que é no lugar em que a pessoa sofreu a agressão física. Imagine um indivíduo que ele recebe tiros em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que o nosso amigo, o José, o Joaquinha, o João. O João recebe 3 tiros em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só que João é uma pessoa abastada, ele pega um avião e vai para São Paulo para receber tratamento médico em um dos hospitais de ponta que existem na cidade. E aí ele vai a óbito em São Paulo. Tem algum sentido o juiz competente ser o juiz de São Paulo? Não. Aqui a gente tem uma situação em que as comarcas são contíguas, uma está colada na outra. Só que teria competência, é possível que a competência territorial seja do juiz de Contagem, o lugar em que a nossa vítima recebeu os tiros, e não do juiz de BH, que é onde a nossa vítima, o João, faleceu. Eu não quero confundir vocês, pessoal, mas é o seguinte, o esperado é que vocês, nesse tipo de abordagem que o enunciado traz, é que vocês levantem a questão da incompetência territorial na peça de vocês, enquanto preliminar. Isso é o esperado. Se eu tenho um enunciado que me dá várias dicas, o enunciado me falou em cidade aqui no comecinho. O enunciado me falou em cidade aqui de novo. O enunciado me falou de cidade aqui. O enunciado me falou de cidade aqui de novo. Ele está implorando para que eu analise e mencione alguma coisa sobre essas cidades, que vai me levar para análise da competência territorial ou da incompetência territorial. Vocês sempre fiquem atentos, pessoal, a essas sutilezas, às vezes nem tão sutis, dos enunciados, especialmente de OAB. Aqui, por que eu quero dizer isso? Aqui, pessoal, não faz muito sentido para você, a depender da situação, que você se vale de uma exceção de incompetência. Aqui, seu cliente está com pressa. Você tem uma situação em que a prova é muito frágil, como a gente vai alegar no mérito. O que acontece se eu fizer uma exceção de incompetência? Você acabou de ganhar mais um ano de processo, talvez. Por quê? O juiz vai ter que se manifestar, ele pode Primeiro você vai alegar, o Ministério Público vai ser ouvido, o juiz vai se manifestar, ele pode de fato reconhecer a sua incompetência, aí ele vai encaminhar o processo para o juiz competente, aí esse processo vai voltar a tramitar lá. Se você tem algum tipo de pressa, ou se para você é indiferente trabalhar com o elemento prazo na sua ação penal, esquece isso, deixa passar. Mas, professor, é um juiz incompetente. Competência territorial é uma competência relativa. Se eu ficar quieto agora, a competência vai ser prorrogada. A competência do juiz de BH vai ser fixada. Ela vai se prorroga, porque é incompetência territorial apenas. Diferente a situação da competência, por exemplo, pela matéria. Se eu, por exemplo, estou diante de um crime federal processado na justiça estadual, isso necessariamente tem que ser levantado, porque todo ato que o juiz incompetente, em razão da matéria, praticar, vai ser um ato nulo. Ou se eu tenho uma decisão
que envolve crime doloso contra a vida, que não está sendo tomada pelo juiz do tribunal do júri, nulo em razão da matéria. Nessas formas de incompetência, vocês, na vida real, também vão bater em cima. Agora, incompetência territorial, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez seja mais vantagem você ficar quieto, não fazer nada. Mas, poxa, talvez você esteja diante de uma situação em que você queira ganhar tempo, que você queira fazer com que o processo demore para chegar ao fim. Use a competência. Porque aqui o MP comeu barriga. Aqui o MP deveria também, a depender da estratégia do MP, ele ajuizava a ação penal e oferecia a denúncia lá para o juiz de contagem e não para o juiz de BH. Mas isso tudo vai depender da vida real, tá? Na vida real. Isso tudo dependeria de uma série de nuances que vocês analisariam na vida real. Professor, estou diante de uma peça de estágio, estou diante de uma questão de OAB de segunda fase. A questão começou a te falar isso, município, competência, você vai alegar tudo, tá? Elias, pode falar. Então, professor, o que acontece? Nessa peça, se o advogado quiser ganhar tempo, Elias está cortando muito. ó, melhorou agora? Melhorou. Tá, então é assim, nessa peça, se o advogado quiser ganhar tempo, ele vai mencionar, no caso, o juiz, pronto, competente seria o caso ocorrido, seria para Minas Gerais, desculpa, para Belo Horizonte, mas a peça seria, o correto seria onde o fato foi ocorrido, porque se colocar a competência do juiz de Belo Horizonte, como o senhor disse, vai ter aqueles trâmites, vai pegar, vai mandar novamente, vai voltar para se ganhar mais tempo. Mas se não é o caso, já pode se colocar na peça onde foi realmente, onde foi ocorrido o fato. Posso colocar isso na peça direto? Pode, perfeitamente, Elias. Assim, nessa peça, para fins da avaliação do estágio, vocês vão ter que levantar esse tópico, que o juiz de BH é incompetente. Na vida real, se é interessante para você, enquanto advogado, utilizar, ganhar tempo, por exemplo, também levanta isso. Você não vai precisar, por exemplo, para incompetência aqui, você não vai precisar de um incidente específico. Você pode, na mesma peça, levantar um tópico de exceção de competência como preliminar da incompetência do juízo. Pois é, professor. Foi isso que eu coloquei na minha peça, porque assim, como o fato ocorreu em Contagem, eu mencionei que o juiz competente seria o de Contagem, não de Minas, de Belo Horizonte, entendeu? Foi isso que eu coloquei na peça. Perfeito, Elias. Pessoal, todo mundo aqui vai fazer isso, tá? Todo mundo vai dizer que o juiz de Belo Horizonte é territorialmente incompetente para processar e julgar a ação penal, porque no caso do homicídio com execução dos atos em uma comarca e o atingimento do resultado em outra, a flexibilização da regra do artigo 70 do CPP, que fixa a competência em regra pelo local do resultado. Então, pessoal, aconteceu uma coisa muito louca aqui. Tem alguém compartilhando a tela, eu acho, pessoal. Cuidado para não expor nada. Que coisa maluca. Mas, ó, tá desligando o celular. Acho que nada foi exposto. Vocês perderam a minha tela, né? Mas tudo aconteceu antes. Vocês estão com superpoderes na sala. Tem um hacker aí. É. Acho que tá tudo restabelecido agora. Já. Acho que sim. Elias, você ia falar alguma coisa? Não, eu falei que tinha voltado já a tela, tá tudo normal. Ah, então, ufa.
Pessoal, as maiores gafes que eu já acompanhei na vida de trabalho em sala de aula foram com essas coisas de compartilhar a tela sem querer. Uma colega minha, ela estava apresentando, um trabalho, só um breve parêntese para animar a noite de vocês. Ela estava apresentando um trabalho em grupo com uma pessoa que ela odiava. E ela começou a compartilhar a tela nos slides dela, terminou de apresentar, não encerrou o compartilhamento da tela, abriu o WhatsApp e começou a xingar enfurecidamente a colega dela de sala. E a sala inteira de trabalho, né? A sala inteira viu, a professora viu. Eu sei que foi um quebra-pau daí em diante até o fim do semestre. E, por favor, tomem cuidado. Se vocês tiverem superpoderes de compartilhar tela, não queremos que nada do tipo aconteça. Vocês viram, eu acho, teve um advogado recentemente, vocês devem ter visto, que o cara também está compartilhando tela numa audiência e ele começa a xingar a juíza de filha da puta durante a audiência, compartilhando o WhatsApp dele. Então, que nada do tipo aconteça. Fecho o parêntese aqui, pessoal, para a gente retomar o nosso caso. Então, o nosso material traz para a gente, primeira questão, incompetência territorial do juiz de BH e competência territorial do juiz de Contagem. Vocês vão alegar isso no primeiro tópico. Segundo tópico vai ser um tópico sobre o mérito. E aí vocês, no mérito, pessoal, aleguem, de acordo com o que está no material aqui, que a prova colhida, a forma com que foi feita a formação daquela prova de reconhecimento fotográfico, ela não permite que se tenha o mínimo de certeza a respeito da autoria do crime pelo nosso réu, pelo agente. Então, vocês já vão levantar isso também na peça de vocês. Professor, tá bom, eu já sei qual é o conteúdo da peça. Vou ter que falar duas coisas. Perfeito. Primeira, fazer uma exceção de incompetência como preliminar. Segunda, no mérito, levantar a nulidade da prova. E a partir disso, requerer a nulidade da ação penal. Eu estou falando em nulidade da prova e da ação penal porque é o que está no gabarito de vocês. O tutor vai olhar essas palavras, tá? Nulidade da prova e nulidade da ação penal. Embora eu tenha bastante ressalva quanto ao enquadramento disso, mas na vida real, não na vida de prova. Pessoal, isso aqui é uma questão, se for uma questão de OAB, o enunciado ele conversa com você. Imaginem que você é o examinador ou examinadora. Por que um examinador ou examinadora falaria tanto da questão territorial? Por que o examinador ou examinadora que chamaria tanta atenção sobre as circunstâncias e da dúvida, em especial, da pessoa que faz o reconhecimento fotográfico? Percebe? Por que a pessoa ia enfiar isso no enunciado de vocês? Porque ela quer que vocês abordem isso de alguma maneira. O grande desafio de vocês é notar isso e achar a solução jurídica adequada. Como eu disse para vocês, nós agora estamos preocupados em fazer com que vocês estruturem a peça. O conteúdo da peça está aqui. Vocês leiam o que está escrito aqui a título de fundamento e parafraseiem, escrevam com as suas próprias palavras. O conteúdo da peça é esse. Tá aqui, tá dado. Não precisa fugir disso aqui. Eu quero que vocês façam duas coisas. Deixa eu abrir o documento aqui.
Então, vamos pensar a nossa peça. Tópico 1. Pode colocar exceção de incompetência. Tópico 2. Tá. Está no material de vocês. Ok. Mas percebam que a gente só tem isso aqui dado ali de cara, que vocês podem praticamente copiar e colar. Isso aqui é uma peça? Não, tá longe disso. A gente vai ter que, pessoal, dar agora cara de peça para isso aqui. Primeira coisa, aquela primeira linha da petição. Para que eu vou encaminhar a minha peça? Ah, professor, já sei, você disse que o juiz é competente, na verdade é juiz de contagem. Então, vou encaminhar para ele a peça? Não, em hipótese alguma faça isso. Você vai se direcionar, seu interlocutor, a pessoa que vai receber a sua petição, é o juiz que está conduzindo o processo. Juiz de Belo Horizonte, um juiz de direito de Belo Horizonte. Então, a gente vai direcionar essa peça. Disse o senhor. Senhor juiz de direito da comarca de Belo Horizonte. Por que é comarca? Porque é estadual. E se fosse federal? Subseção judiciária. Aqui, a nossa questão fala expressamente no juiz de direito de Belo Horizonte. Só que percebam uma coisa que é muito importante, não está escrito aqui. Homicídio doloso, crime doloso contra a vida, é julgado por quem? Tribunal do Júri, conforme estabelece a Constituição Federal e nos termos regulamentados pelo CPP. Então, eu poderia aqui, ó, já mostrando que eu peguei essa, juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte. Eu posso apresentar essa informação aqui. Porque se estou diante de um crime doloso contra a vida, eu preciso estar diante do juiz que vai conduzir o procedimento à luz do rito específico do Tribunal do Júri. Beleza. Estou falando com esse juiz estadual. Tá. Quem está falando com o juiz estadual? É o Guilherme? Não. Eu estou falando em nome do réu. O réu que chama Joaquim das Couves. Joaquim das Couves. Aqui eu pediria para vocês colocarem qualificação. Só por mim, qualificação aqui tá bom. Mas pelo que eu vi do material, o tutor talvez queira que vocês coloquem a toda a qualificação, que vocês vão ter que inventar algumas coisas. Ai, é complicado inventar, porque eu tenho medo que vocês acabem colocando uma coisa muito específica aqui, que depois pareça que vocês estão identificando a prova de vocês. A gente não tem nenhuma informação pessoal dele. Ô, professor. Sim, pode falar. No semestre passado, o professor lá, ele sempre orientou a gente colocar, tipo, pontinho, tipo, Estado Civil, pontinho, pontinho, XX, nesse sentido. Podemos fazer, perfeito. Nacionalidade.
Pessoal, eu escrevo RG, número tal, CPF, número tal. Tem gente que coloca inscrito sob o número tal do cadastro de pessoas físicas, blá, blá. Eu sou bem direto. Estado civil, dado, a rua, tal, tal. Obrigado pela ideia, Jorge. Acho que é uma boa a gente fazer assim. Estado civil, RG, CPF e etc. Em a honrosa presença de vossa excelência por intermédio do advogado que ao fim subscreve. E aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? O que o nosso cliente, o Joaquim das Couves, veio fazer aqui? A gente está diante de uma situação em que eu já tenho uma ação penal em curso, a denúncia foi recebida e nosso cliente é o réu. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Me defender. Eu vou utilizar aqui a primeira peça defensiva possível para o réu. Nós temos aqui uma situação em que nós temos a resposta à acusação. A resposta à acusação, pessoal, ela está prevista especificamente no tribunal do júri, no rito do tribunal do júri e também no rito do procedimento ordinário. Então, se nós, eu só vou errar o artigo com certeza. É no artigo 406, não é, professor? 406? Sim. Ah, 406 é que a gente vai usar agora. Eu queria lembrar o artigo do... Aqui, ó. No rito ordinário, pessoal, a gente vai ter o 396 e 396A, que vai falar especificamente da resposta à acusação. Se vocês citarem 396, 396A na resposta de vocês aqui, não vai estar certo. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar agora certinho o 406, que é a resposta à acusação do procedimento do tribunal do júri. Então, o que nós vamos fazer nessa peça? Apresentar resposta à acusação com fundamento no artigo 406 do CPP. Vem apresentar resposta à acusação no artigo 406. Bem, pessoal, o que eu geralmente vejo na prática, pode me ocorrer, muitas vezes, quando o advogado de defesa vem, ele já mete um já qualificado na presente ação penal que imove o Ministério Público. Também é possível fazer isso. E uma opção. A resposta à acusação com fundamento tal. De acordo com os fatos e fundamentos que passa na escolha. Então, o nosso cabeçalho da peça, pessoal, endereçamos e aqui a gente disse quem está falando e o que está fazendo. E sempre, pessoal, isso aqui sempre, tá? Na OAB de vocês, isso aqui é sagradíssimo. Sempre citem o artigo que vocês estão utilizando para fundamentar a escolha da peça. No nosso caso, nós estamos diante de uma resposta à acusação no procedimento específico
do tribunal do júri. Portanto, a gente vai olhar para o artigo 406, que vai dizer para a gente que o juiz, ao receber denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Olha só, o meu prazo, que tem que estar no fim da peça, já está aqui. E aqui a gente tem os demais procedimentos da primeira fase do tribunal do júri. Aqui, pessoal, a gente poderia, tópico 1, exceção de incompetência. Vocês vão reproduzir os fundamentos que estão lá no material de vocês. A gente poderia, talvez, colocar primeiro um relatório ou dos fatos para que vocês descrevam o que aconteceu. A gente pode colocar aqui a título de preliminar. Aqui é preliminar também. A gente não vai trabalhar com mérito. Ficou feio. Vou deixar assim preliminar. Vou deixar sem explicitando que é uma preliminar. Aqui eu vou fundamentar a incompetência, aqui eu vou fundamentar a nulidade da prova e do processo, e vou fazer um quarto tópico de pedidos. Vocês tenham uma ideia. Eita, poderia fazer esses pedidos, só que aqui é legal a gente um pedido para cada um dos elementos que a gente fundamentou. Só que percebam que o nosso 406, parágrafo 3º, ele diz para a gente que na resposta o acusado pode arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas. Então, isso aqui a gente também já faz na nossa resposta à acusação. Mas eu quero que seja mais
Repetidas todas as provas admitidas. Em especial a 8 das não arroladas. Pessoal, o lugar certo do rol de testemunha é depois da assinatura. Tá? Tem gente que coloca antes da assinatura, mas é tecnicamente equivocado. Até na prova da OAB, se vocês forem... Eu não sei na OAB atualmente como está a orientação, se é para colocar testemunha 1, testemunha 2, mas vocês colocam depois da assinatura de vocês, por isso que eu não vou colocar aqui. Então, eu já peço a oitiva das testemunhas. Aí eu vou encerrar com aquele bordão de sempre, tradicionalista, termos em que pede deferimento, Campo Grande, MS, e aí, que dia é o último dia para a gente apresentar a nossa resposta à acusação? A gente viu no nosso material que, ó, dia 7 de outubro, o José foi citado, uma segunda-feira. E nós temos 10 dias, vou anotar aqui, 7 de outubro, uma segunda-feira. Professor, Sim, vai ser dia pode falar, Lisandro. Acho que vai ser dia 17, né? Porque o prazo penal ele conta direto, sem pausa de final de semana, eu acho. Não, perfeito. Eu vou ter que parar para fazer a conta aqui. Mas é que a gente só vai ter que ver se eventualmente não cair no fim de semana. Porque o prazo processual, se cair, vai prorrogar. E aí a gente vai ter uma discussão, talvez em outras peças, se o prazo do réu preso, ele prorroga-se ou não aos finais de semana. Mas aqui, eu sempre faço a continha. Você pode estar perfeito o seu 17, mas eu preciso, por uma limitação minha, eu preciso contar dia por dia. Aqui é nosso prazo inicial, pessoal. Então, a gente tem que contar 10 dias. Lembrando que os prazos processuais, a gente exclui o dia do começo, ou seja, aconteceu o dia 10, eu não conto o dia 10. Perdão, dia 7. Como é uma segunda-feira, começa a correr na terça. Então, vai. Faço fazer um calendário. Pessoal, eu sou desses, tá? Se eu tenho que fazer prova, eu tenho que desenhar tudo, senão não consigo. Dia 9 do 10 vai ser quarta. Nossa, vocês vão dormir por fazendo isso aqui. Sexta, dia 12. Sábado. Nossos dias subsequentes, pessoal. A gente não conta o dia do começo. Como a Lisandra bem falou, não confundam, no processo civil, a gente, desde 2017, conta os prazos em dias úteis.
Isso não acontece no processo penal, tá? A gente conta os prazos em dias corridos. Outra diferenciação importante, pessoal, no processo penal, eu começo a contar o prazo no dia em que a comunicação ocorreu, seja a citação, seja a intimação. No dia em que ela é cumprida, no dia em que o oficial de justiça vai na casa do réu e certifica, olha, estive lá no dia 7 de outubro. No processo civil, você tem que esperar a juntada dessa comprovação de citação e intimação para que depois comece a correr o prazo da pessoa. Então, no processo civil, os prazos são bem mais extensos, bem mais elásticos. No processo civil, dias úteis, e eu só conto eu só começo a contar o prazo no dia em que o mandado de citação e intimação é juntado. No processo penal, não. No dia que aconteceu, eu estou contando. Até está escrito aqui para a gente, é explicitado no próprio 406, ó. O prazo previsto no caput é contado a partir do efetivo cumprimento do mandato. Então, esse negócio de esperar a juntada e tal é processo civil. Aqui, não. E aí, então, a gente vai contar 10 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Exatamente no dia 17. Isso que a gente chama, pessoal, de excluir o dia do início e incluir o dia do final. É contar exatamente assim. O dia que aconteceu, você desconsidera e começa a contar a partir do dia útil subsequente. Aqui, contei os 10 dias, perfeito, dia 17 de outubro de 2019 é a data final. Pessoal, é a primeira e última vez que eu vou fazer com vocês essa contagem do dia da peça, tá? Eu vou deixar para que vocês treinem isso e façam. Eu estou só mostrando qual é a lógica, e aí vocês vão treinando e vão contando os prazos de vocês. Então, 17 de 2019, rol de testemunhas, testemunha A, testemunha B. Pessoal, é basicamente isso que vocês têm que fazer. Lembrando que vocês precisam, nesse momento, já pedir a produção de provas, tá? Sob pena de preclusão. Vocês precisam se atentar a não comer barriga aqui e já pedir a produção de provas, inclusive se eventualmente você tem testemunhas. Eu queria só falar com vocês sobre esse ponto, que é o ponto da nulidade da prova e do processo. O gabarito, entre aspas, é isso aqui, tá? Escrevam isso, façam isso, peçam isso. Só que se a gente parar para analisar a situação concreta que a gente tem, é difícil falar que há nulidade da prova aqui. Porque, percebam, a gente tem uma situação em que a prova é frágil, a prova é fraca. Eu tenho exclusivamente um reconhecimento fotográfico, não é nem um reconhecimento pessoal, é o reconhecimento fotográfico feita por pessoa declaradamente incapaz de reconhecer o réu. Isso é prova que se preze? Não. No entanto, se um membro do Ministério Público, ao analisar a investigação, chegou a essa conclusão, e se o juiz já recebeu a denúncia, a gente fica meio sem ter o que... Eu acho forçado falar, a técnico, melhor dizendo, falar em nulidade da prova. Porque prova nula é aquela prova que é feita em desrespeito à Constituição ou às leis. Essa prova desrespeita a Constituição e as leis como ela foi feita? Em princípio, não.
em um primeiro momento, eu não poderia afirmar que ela foi feita em desacordo. Eu posso falar, é uma prova terrível, não serve para nada. Isso e nada é a mesma coisa. Só que isso é diferente de nulidade. No entanto, o material de vocês, tá? Isso aqui é só uma ressalva minha, pessoal. Não me ouçam em relação a isso. Para fazer a peça, segue o que está aqui. Elias, pode falar. Então, no inquérito policial, ela mencionou que ela estava psicologicamente mal. Então, no inquérito policial, ela disse que ela estava psicologicamente mal e não teria, se realmente seria possível ela fazer o reconhecimento do autor do fato, no caso. Isso daí não pode implicar que o Ministério Público possa entrar para dar nulidade das provas? O Ministério Público pode, perfeitamente. O Ministério Público, ele não atua só como órgão de acusador cego. Ele está... A função do MP, ela é dupla. Ele é órgão de acusação, como titular exclusivo da ação penal pública, só que ele também exerce a função, pessoal, que é a função de... Antigamente chamava de custos legis, hoje é custos juris, que é o guardião da ordem jurídica. Então, se o MP vê uma coisa errada no processo, ele, em regra, tem a competência, tem a atribuição para falar, olha, anula esse negócio todo aí. O MP pode, inclusive, impetrar HC em favor de um réu, em vez de ser um mero órgão de acusação só preso nessa função acusatória. Então, ele poderia perfeitamente. No mundo real, se um de vocês fosse o promotor de justiça, o ideal seria ou você arquiva esse negócio ou você devolve para o delegado e fala, delegado, isso aqui está muito ruim, cara. Faça mais diligências, porque do jeito que está, não dá, não. E é possível, tá? Não é porque o delegado finalizou o inquérito e apresentou o relatório dele que a investigação acabou. Se o Ministério Público requisitar, lembre que requisitar é a palavra que tem muita carga, requisição não pode ser desobedecida. Se o MP requisitar, o delegado vai ter que reabrir a investigação. Ele vai ficar puto com você, mas ele vai ter que reabrir a investigação. Porque são provas inconclusivas, né, professor? Não, perfeito, Elisa. Se a gente estivesse aqui na função de acusação, seria muito porco você oferecer denúncia contra alguém com base só nisso. Assim, seria esdrúxulo, seria temerário. A questão coloca a gente num outro papel, né? Olha, a família do indivíduo te procurou e você está se deparando com esse absurdo. Aí, vocês devem, na peça de vocês, falar que essa prova é nula, porque ela vai desrespeitar o procedimento do 226, do CPP e etc., como está sujeito no material. Só que, às vezes, essas questões de prova, elas vão ser mais bem trabalhadas durante a instrução, para que você tenha a absolvição da pessoa e não, às vezes, só a nulidade da prova. Mas o que eu queria até lembrar que eu queria falar para vocês é que, e até voltando ao que o Elias perguntou, a gente vai ter, e vocês já conhecem o processo penal no direito penal, o brocar do indúbio pro réu. Ou seja, se na hora de sentenciar, se na hora de decidir, de condenar ou não, o juiz está com dúvida, a dúvida favorece o réu. No entanto, pessoal, na fase de acusação, o princípio observado é outro.
Também é legal a gente ter em mente, Elias, essa distinção, ela é bastante criticada por alguns, mas ela ainda é majoritária. Ou seja, se o Ministério Público está... Bom, ficou acusação, desculpa, é acusação. Se o Ministério Público está com dúvida, se o juiz está com dúvida, esse brocardo diz para a gente que, na dúvida, beneficia a sociedade. Ou seja, na dúvida, processe o réu. Na dúvida, sujeite-o ao processo penal. Por quê? Aqui nós teremos a instrução, a colheita de provas, e aí no fim, se o juiz olhar para todas as provas que foram produzidas e ele continuar na dúvida, aí ele fala, opa, aí não. Se eu estou na dúvida, eu não posso condenar ninguém. Embora a dúvida me permita acusar alguém. O que, como eu disse, é bastante criticado. Numa situação tão caricata como essa do enunciado, você não tem, porque aquela prova ali não existe praticamente, ela é muito frágil, muito fraca. A gente poderia fazer o arquivamento tranquilo, o MP poderia arquivar sem problema nenhum aquele inquérito policial, embora você possa argumentar que nessa fase do procedimento se impera esse princípio. Só que outra coisa que eu queria falar para vocês, que era a minha ressalva em relação a falar da nulidade, falem sobre nulidade, não deixem de falar na peça de vocês. Só que a gente tem uma fase do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri, vocês devem saber, ele é dividido em judicium accusationis, área da culpa, e judicium alçado, propriamente a fase do plenário do júri. A gente até conversou sobre isso já na parte do semestre passado. Vou pegar uma foto bonitinha. Gostei de ler uma peça aqui. A gente conhece, pessoal, dos filmes, novelas, imprensa, do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença. Acho que nem tem Conselho de Sentença aqui. Falta um. Do Conselho de Sentença, dos jurados, de toda aquela formalidade do rito do júri. Isso só acontece em uma segunda fase do procedimento do júri, que é depois da decisão de pronúncia, que é ao fim do sumário da culpa. Se o juiz, depois da primeira fase do tribunal do júri, aqui é o juiz singular, sem ouvir nenhum jurado, se o juiz se convence de que há elementos suficientes para levar esse indivíduo a plenário, ele faz a decisão de pronúncia do réu. E aí o réu vai responder na segunda fase do tribunal do júri. E aqui você vai ouvir testemunhas, colher o interrogatório do réu e fazer toda a produção de provas necessária. A gente, no entanto, nesse nosso caso, a gente está bem no comecinho. A gente teve a denúncia oferecida, teve a denúncia recebida, tivemos a citação do nosso cliente e agora a gente vai apresentar a resposta à acusação na forma lá do 406. Só que o que acontece, pessoal? Essa resposta à acusação, ela tende a ser o último ato. Pode ser que o MP seja novamente chamado a se pronunciar para impugnar
a resposta à acusação, mas ela vai ser o último ato antes da instrução do sumário da culpa. Ah, não consegui fazer o quê? Ou seja, vai ter uma instrução processual em relação ao que foi alegado pelo Ministério Público antes de que o juiz faça a decisão de pronúncia ou impronúncia. Perdão. O que acontece? Às vezes, levantar a questão probatória seja mais eficiente aqui e em sede de memoriais. Antes do juiz proferir a decisão dele, ele vai ouvir novamente o Ministério Público ou vai ouvir novamente a defesa. E a partir disso, se conseguir uma decisão de impronúncia ou de absolvição sumária do nosso cliente. Repito, isso na vida real. Na vida real, talvez fosse mais interessante guardar isso, fazer a instrução e no fim da instrução falar, seu juiz, já superamos a fase do indúbio pro societatis. Você já sujeitou o réu ao processo penal, ele já foi interrogado, já esteve presente para acompanhar a produção de provas. E agora, existe algum elemento que corrobore uma decisão nesse sentido? Alguns autores vão falar que ainda na fase da decisão de pronúncia, a gente tem o indúbio pro societatis. Só que sempre tem ainda que ele se faça presente aqui, ele está presente em muito menor peso, porque você já teve uma instrução inicial, você já ouviu o réu, você já ouviu que seu cliente foi ouvido. Você fez perguntas para ele, o Ministério Público fez perguntas para eles, o juiz fez perguntas para eles, que evidenciaram que ele não tem nada a ver com a história, que não há prova de autoria. E aí você trabalhar com a absolvição sumária dele aqui, ou com a impronúncia. E às vezes não falar em nulidade da prova aqui na resposta à acusação. Talvez seja um pouquinho prematuro. Mas, pessoal, isso é só um parêntese sobre a vida real. Se nós todos fôssemos colegas no escritório de advocacia, talvez fosse uma questão que a gente sentaria no fim do expediente, numa terça-feira, às 9 horas da noite, para sentar e conversar a respeito. E falar, poxa, e aí? O que a gente vai fazer? Vale, não vale? Como vai funcionar? São questões, inquietações que eu trago para vocês, para que vocês, até a título de complementação, tenham um pouquinho de ideia sobre até os desdobramentos, os desfechos de toda a cadeia processual, de toda a tramitação processual. Porque às vezes a gente olha só para uma peça e tenta trazer tudo em uma só peça, mas às vezes no mundo prático não é o melhor dos mundos. Repito, isso são inquietações minhas para compartilhar com vocês e sobre a prática real. Em prova, na aula de estágio, em prova da OAB, vocês vão alegar. Você tem uma peça para provar para o examinador que você manja do negócio. Você não vai ficar, não vou alegar isso agora porque não é o tempo adequado. Não. Você vai falar tudo que você conseguir. Tudo que couber nas suas linhas da prova, você vai escrever. Sem dó, tá? Prova de OAB. E aqui nas nossas peças de estágio, você vai por todos os ataques possíveis na sua peça, você vai se valer deles. Pode falar, Elias. Senhor, mas é como o senhor disse mesmo, porque assim, no dia a dia, né, nós como advogado, por exemplo, nesse caso, como advogado de defesa, nós vamos fazer pronto, o que se faz as petições, as peças do dia a dia, né? Agora, já para essas peças, já para, né, no caso do portal aí, do doutor, uma coisa mais formal, né? Sim. Eu sei que no dia a dia não se usa esse monte de pronto, coisa que eles pedem e tal, coisa. Porque, assim, como eu tenho várias peças já, também, assim, né, escritas, que já fiz e tal,
não usa nada disso no dia a dia, né? Agora, tem que se fazer formalmente para poder, como o senhor falou, para eles saberem que realmente a gente está sabendo fazer uma peça formal, e quem sabe fazer uma peça formal como deve ser, faz uma tradicional, normal, tranquilo, né? Sim, não, eu digo para vocês, eu até vou tentar me policiar para não fazer tanto essas críticas, porque o que é esperado de vocês aqui, e assim, não é só a disciplina, o que, por exemplo, a OAB quer de vocês, é que vocês peguem os elementos do enunciado, joguem no papel, trabalhem com essa peça. É o que você tem, aquele momento é aquela chance e é aquela questão que foi colocada para você. Então, vocês trabalhem todos os elementos possíveis que vocês possam trabalhar dentro da peça que é a proposta. Então, façam isso, como eu disse. Vocês vão necessariamente trabalhar aqui, sessão de competência e nulidade da prova. Embora, se fosse eventualmente o mundo real, a gente pudesse pensar em situações alternativas. Mas a proposta que foi feita para vocês, e que eu quero que vocês atendam, é justamente o que a gente conversou, é o que é esperado para avaliação de vocês, inclusive. Então, eu trago essas inquietações mais a título de, não sei, para falar mesmo, para vocês poderem entender um pouquinho. Se eventualmente não contribuir, a gente também vai fazendo adequações do que for necessário. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a isso que a gente conversou e a peça de resposta à acusação no procedimento do Tribunal do Júri? Professor, eu gostaria de saber se o senhor vai disponibilizar esse material aí para os alunos ter mais ou menos uma base para fazer as peças. Eu vou mandar isso aqui que eu acabei de fazer para vocês. Deixa eu salvar aqui estágio. Vou mandar esqueleto. Peça 1. Professor, a gravação da aula vai ficar disponibilizada no YouTube? Nicolas, vai sim. Eu tô tendo dificuldade um pouquinho para baixar as aulas do Teams, mas eu estou trabalhando nisso. Espero que até amanhã as aulas estejam todas no YouTube já. Ok, obrigado. Imagina. Pessoal, eu vou passar isso aqui para vocês. Eu vou passar esse checklist de correção também, que eu acho que vocês não têm acesso e certamente é o que os tutores vão utilizar para corrigir. Então, isso aqui também eu vou deixar, caso vocês não tenham. Checklist, petição 1. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, perfeito, maravilha. Beleza, pessoal, fico feliz. Fico feliz. Tentem fazer, tentem não. Vocês vão ter muito tempo. Vocês estão obrigados a fazer até a nossa próxima aula, tá? Deixa... A gente só vai voltar a se ver agora no dia 28, daqui a 14 dias. Então, a aula do dia 28, a gente vai começar tirando dúvidas que vocês possam ter tido na elaboração dessa peça. E aí, a gente já parte para a peça 2. Eu explico o caso da peça 2 e explico o que é esperado de vocês na peça 2. Lembrando, a tendência da aula é que eu explique mais coisas agora no começo, como prazo, por exemplo. Contagem de prazo, eu pretendo não voltar a explicar para vocês como contar, a não ser que seja uma coisa específica, como eu disse, talvez do réu preso. Mas aí, para que vocês também comecem a ganhar autonomia. Eu quero que vocês, em outubro, novembro, por exemplo, estejam voando muito tranquilos em relação a essas peças. Bom, pessoal, se está tudo certo, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Agradeço a presença de todo mundo, a paciência de vocês todos. Eu vou encaminhar os materiais por meio da Maiara. Vou te incomodar com isso mais uma vez. Maiara, muito obrigado por todo o apoio
você dá para que a gente consiga ter essa conversa constante com a turma. E, bom, pessoal, é isso. Muito boa noite, uma excelente semana a todos. Para quem for ter feriado, um excelente feriado mais ao fim da semana. Um forte abraço e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Excelente aula.